A festa nasceu na Idade Média na comemoração dos chamados Santos Populares. Comemorado em junho, São João se popularizou e tomou conta do país. Mas como o trem bom mesmo é curtir em segurança, o Eureka te mostra como funcionam os fogos de artifício tão utilizados nessa época de festa junina. E claro, também algumas dicas de segurança. Hoje, o barulho pode até despertar lembranças de momentos de comemorações, mas nem sempre os fogos foram usados com essa finalidade pacífica. A pólvora, parte fundamental dos fogos, foi criada lá pelo ano 1000, na China. Seu uso era basicamente militar, impulsionando mísseis primitivos. Mas não demorou para que as fascinantes explosões fossem usadas também para fins menos bélicos, como animar festas. No século XV, a pólvora chegou à Europa, onde a pirotecnia se desenvolveu mais ainda. Mas a coisa foi só evoluir de verdade no século XIX, quando especialistas italianos adicionaram cloreto de potássio à pólvora. Esse elemento fazia ela queimar com força e bem mais rápido. Na mesma época, as várias substâncias que dão muitas cores ao foguetório entraram na receita. O brilho colore o céu com cores e formas variadas. Toda essa beleza só é possível devido às reações químicas que acontecem no interior dos fogos de artifício. Os fogos de artifício, eles são compostos basicamente por pólvora e por sais de metais. Quando a gente tem a explosão, em um fogo de artifício, o que a gente está fazendo é fornecendo energia para os átomos metálicos que estão presentes ali. Quando a gente faz isso, o elétron ele migra de um estado fundamental para um estado mais excitado. Quando esse elétron ele volta para o estado fundamental, ele emite energia. E dependendo da faixa do espectro em que essa energia ela vai ser emitida, a gente vai visualizar uma cor diferente. Ainda está em dúvida? Então dá uma olhada na explicação elaborada por alunos da Universidade de São Paulo. O físico dinamarquês Niels Bohr propôs no início do século XX um modelo de átomo no qual partículas positivas, chamadas prótons, ocupam uma região central do átomo, o núcleo. Entretanto, quase 2 décadas depois, fora determinada a presença de partículas sem carga no núcleo, os nêutrons. Além disso, partículas negativas, chamadas elétrons, fariam órbitas circulares ao redor do núcleo. Essa região ocupada pelos elétrons é chamada de eletrosfera. Para Bohr, cada órbita possui um valor fixo de energia. Desta forma, elétrons de diferentes órbitas possuem energias diferentes. Quando o elétron de um átomo absorve energia, por exemplo, fornecida por uma chama, ele poderia passar de uma órbita mais interna, nível de menor energia, para uma órbita mais externa, nível de maior energia. Quando isso ocorre, dizemos que o elétron foi excitado. Ao retornar à sua órbita inicial, esse elétron libera energia em forma de luz. Como a cor da luz emitida depende da diferença de energia entre os níveis envolvidos, e como essa diferença varia de elemento para elemento, a luz apresentará uma cor característica para cada cátion utilizado no teste. Podemos pensar da mesma forma quando olhamos para os fogos de artifício. A cor que cada elemento químico metálico dá aos fogos é a mesma que ele possui no teste de chama. Na hora em que a pólvora explode, a energia térmica excita os elétrons desses átomos. Os materiais mais usados para dar cor aos fogos são os sais de cálcio, que dão a coloração laranja, os sais de estrôncio ou lítio, que oferecem a cor vermelha, a queima do sódio, que permite a cor amarela, o pó de titânio, alumínio ou magnésio dão efeito do que conhecemos como chuva de prata. O aquecimento do cobre fornece a cor azul, a queima do bário, a verde, e a mistura de estrôncio com cobre permite a cor roxa. A pólvora ela é formada basicamente por enxofre, carvão ativado e nitrato de potássio. Toda substância química que a gente tem, ela tem uma ficha de segurança. A gente tem sais de metais que são
componentes desses fogos de artifício. Esses metais, eles podem se acumular em sistemas biológicos na natureza, podendo gerar algum prejuízo ao meio ambiente, mas isso, claro, em quantidades maiores. Não é só em época de festa junina que os fogos de artifício ganham o céu. Nas comemorações de fim de ano, eles garantem um show à parte. No mundo todo, milhares de pessoas se reúnem para admirarem o brilho e os desenhos dos fogos. Esta loja chega a aumentar em até 50% as suas vendas em datas comemorativas. Tem fogos de todos os tipos, mas não é qualquer pessoa que pode adquirir os artefatos. Essa é a primeira regra que mantém todo mundo em segurança. A venda de fogos normalmente são para maiores de 18 anos, né? Especificamente. Criança pode comprar assim, acompanhado do pai e o produto específico para ela, né? No caso, que são a classe A, né? Normalmente são dessa forma que são vendidos. Os fogos de artifício são classificados por classes que definem quem pode ou não comprar determinado explosivo. Classe A infantil, B juvenil, C adulto e D normalmente é produto que a gente usa em show pirotécnico, que a gente mesmo possa queimar, né? Então assim, tem a classe A, são essas biribinhas, essas coisinhas de jogar no chão, né? Tem o classe B, que normalmente é de chama, que é só acende, levanta, alguma coisa do tipo. O C já são fogos manuais, né? E o D já é kits que a gente mesmo tem que ser o técnico que vai lá, que executa o show pirotécnico, entendeu? Toda loja, quando na hora de comprar o fogos, inclusive tem que olhar, a pessoa tem que procurar olhar isso também, né? São várias normas que exigem, né? Desde o treinamento do técnico, blaster, a loja tem que ter um AVCB do bombeiro, tem que ter a licença do DOS para funcionar. A época maior é sempre o Réveillon, né? Que é o ápice, né? E a segunda data agora é festa junino, né? São João, Santo Antônio, seria essa situação. E também em momentos esporádicos, né? Final Libertadores, Campeonato Mineiro. Todo fogo de artifício possui orientações de uso logo na caixa, inclusive data de validade. E nem quem vende os fogos pode ignorar essas informações. A validade dos fogos é uma data bem longa, são 5 anos. Dificilmente ele chega a vencer. Mas se chegar a vencer, normalmente a gente manda de volta, né? Na fábrica eles têm uma situação lá que já é própria, como se fosse um buraco, um forno, né? Vamos dizer assim, que eles utilizam para isso. Isso aí, ou algum foguete, quando na linha de produção que não deu certo, né? Eles jogam nesse lugar lá, né? E acionam eles, né? E ali dentro eles queimam, né? Nos períodos de festa junina, Natal e Ano Novo, o Hospital João 23, referência estadual no tratamento de queimaduras, registra um aumento de 10% a 15% no atendimento. Normalmente são homens, já aconteceu de mulher recentemente, normalmente são homens, idade em torno de 20 a 30 anos de idade. E normalmente quando eles vão acionar o fogo de artifício já estão numa empolgação maior, quer dizer, já tomaram, né, uma cerveja, alguma coisa assim, e nessa empolgação não tem muito cuidado na hora de soltar o fogo, né? Numa situação dessa é que acontece o acidente, questão de segundos. A pessoa não segue a instrução, que deve manter uma certa distância da mão em relação ao foguete, e a hora que ele vai segurar o foguete e explodir, ele não tem a posição adequada, esse foguete pode explodir e já levar, às vezes, um pedaço do dedo, uma ponta da mão, ou uma explosão tão forte a ponto de fraturas múltiplas dos dedos da mão. Na explosão do foguete, ele pode atingir face, e aí pode pegar a região dos olhos, pode causar até uma cegueira. Em caso de queimadura, é importante tomar alguns cuidados imediatos para aliviar a dor e parar o processo de queima. Basicamente, qualquer queimadura, qualquer lesão, a gente fala genericamente porque é o mais comum. Você deve resfriar o local. A melhor forma de resfriar é colocar debaixo de uma água fria, uma torneira, um chuveiro frio, durante uns 10, 15 minutos, por 2 motivos. Você resfriando o local, ele vai servir como analgésico, aquela água fria ela vai diminuir a dor. Ao mesmo tempo que você está resfriando o local, você vai diminuir a profundidade da lesão. Então você pode diminuir a profundidade da queimadura. Se o assunto é fogo, quando o estrago está feito, quem é acionado é o Corpo de Bombeiros. E por isso, o Eureka veio até a corporação para saber de algumas dicas para evitar acidentes com fogos de artifício. A pessoa deve ter mais de 18 anos para poder soltar os fogos. E a questão de utilizar todas as instruções que vem na caixa. Então a pessoa não deve comprar os fogos fora da caixa, porque ela vem todas as instruções ali. Verificar a data de validade, se ela tem os certificados corretos, pelo Exército também, se tem autorização pelo Exército. E as pessoas devem utilizar principalmente uma base para poder soltar os fogos. Então ela coloca esses fogos sobre a base, toma distância
né, após acender o pavio, tomando distância, e assim, com segurança, eles conseguem soltar os fogos. É importante ficar atento a algumas sugestões de segurança. Não é aconselhável comprar fogos clandestinos, soltar artefatos em locais fechados. É importante ainda manter caixas de fósforo ou isqueiros fora de alcance das crianças. Outras atitudes que evitam acidentes são não tentar reaproveitar os fogos que não estouraram, além de não conciliar fogos de artifício com embriaguez. Como se trata de data festiva, as pessoas têm o costume de ingerir muita bebida alcoólica. E com isso, as pessoas não observam todos os requisitos de segurança para poder soltar. Então é totalmente inadequado o uso de bebida alcoólica e os fogos, que é, querendo ou não, uma coisa muito perigosa. Primeiramente, demonstra algum problema naquele fogo de artifício. Então, o que acontece? Se a pessoa tentar de forma inadequada, ela vai talvez utilizar um pavio menor, né? Então, com isso, o tempo de explosão, né, de ativação do explosivo ali é menor e a pessoa pode acidentar com o explosivo ativando na sua mão. Os animais costumam ter uma audição mais apurada que o homem. Por isso, fogos de artifício geralmente não têm a mesma beleza para eles do que para você. Um cachorro, por exemplo, consegue ouvir de 20 a 40 mil Hz. Para que os pets não sofram tanto, olha aí algumas dicas. A primeira é a gente tentar desensibilizar esse animal. Por exemplo, baixando áudios na internet com os barulhos que eles mais sentem medo. De chuva, trovão, fogo de artifício. Colocar esse som bem baixinho e ir aumentando gradativamente da forma de desensibilizar. E aí, tomar cuidado e a gente vai associar isso com uma coisa boa. Quando ele começar a escutar sem ter esses sinais de medo, ele vai ganhar um prêmio, um petisco, um carinho. Mas a gente não pode associar com o medo e ganhar um prêmio. E sim, ele conseguiu ficar relaxado e ele ganhou um prêmio. Mas isso é uma desensibilização que demora tempo. Às vezes o que eu preciso fazer é algumas coisas imediatas. Então ligar a televisão dentro de casa, tentar abafar um pouco o som desses fogos de artifício, fechando janela, cortina, ligando uma televisão, ligando um rádio e tentar diminuir essa interferência do som vindo do lado de fora. Se ele for para um lugar, por exemplo, debaixo da cama e ficar lá, deixá-lo lá. Porque na tentativa de puxar ou de obrigá-lo a alguma coisa, você está piorando essa situação. Então, se ele está num lugar onde que a gente chama de refúgio e está se sentindo seguro, deixa ele ali até com que o perigo para ele passe, porque ele está com tanto medo que ele pode até te agredir. A frequência que o gato escuta também é a mesma. E as aves, como pássaros, eles têm uma sensibilidade auditiva também muito grande. Com os pássaros, o que a gente pode fazer, além de colocar os sons dentro de casa, é tampar a gaiola, né, cobrir a gaiola para ele se sentir mais seguro e tentar desensibilizar também. Espero que o programa de hoje tenha te ajudado a curtir a festança e sem se machucar. Nós vamos ficando por aqui porque a quadrilha tá boa demais. Tchau pra vocês. Até.